Supermercado JV, uma economia para você. BrisaNet, levando o mundo até você. Saudações, amigos da Sertão TV. Estamos dando início a mais um Registro do Sertão aqui pela sua Sertão TV. Vamos dar continuidade a mais um programa, a série falando sobre o Centro Histórico de Xeramobim. Hoje iremos apresentar para vocês a Igreja Matriz, ícone maior do nosso município. Mostraremos a Capela de Santana e o Centro Histórico de Xeramobim. Não saia daí, fique com a gente, está no ar mais um Registro do Sertão aqui pela sua Sertão TV. Aqui nós estamos num marco interessante, um ponto turístico de Xeramobim, que faz parte do Centro Histórico, que é o Centro Geográfico do Ceará, ou o Centro Geodésio. Segundo o IBGE, nós estamos exatamente no centro do Ceará. Por conta disso, que Xeramobim recebe a alcunha de cidade e coração do Ceará, por estar no centro, né? Aqui é a Praça Antônio Dias Ferreira, pouco conhecida por esse nome. A cidade conhece como Praça Nossa Senhora de Fátima, por aqui tem uma imagem, fruto de peregrinações anteriores que se colocaram a imagem. É também conhecida como Paço Municipal, mas aqui nós estamos na Praça Antônio Dias Ferreira. A homenagem àquele que foi o dono da fazenda que deu origem à cidade. Contudo, vale ressaltar o desconhecimento da população, porque não existe nenhum local, nenhum marco dizendo o nome da praça. Mas a praça, como eu já frisei, é em homenagem a Antônio Dias Ferreira. Aqui do meu lado tem um obelisco de aproximadamente 10 metros, que fica o centro do estado do Ceará. Ao lado esquerdo do obelisco tem outro prédio importante, que é a igreja, a Paço Municipal, a prefeitura. Prédio que pertenceu como casa, era uma espécie de mansão do século XIX, do período colonial. Era a mansão do antigo prefeito Álvaro Fernandes. Foi adquirido pela prefeitura na década de 80 e transformado em centro administrativo municipal. Mais embaixo, se você descer pela rua, você vai encontrar outro prédio histórico do nosso centro, o Centro Histórico, que é a casa onde nasceu o Antônio Conselheiro, o grande Antônio Conselheiro, líder da Revolta de Canudos. A casa, neste momento, ela está passando por uma restauração e ficou inviável nós fazermos filmagens dentro do seu interior. Ela está passando por uma restauração por conta do governo do estado e em breve retorna a funcionar como bem tombado na qual ela é. Mais à frente, como já mostramos no programa anterior, à frente do Centro Geográfico do Ceará está a Igreja de Senhor do Bonfim. Como nós já mostramos, nós fizemos da importância arquitetônica dela, que além de ter toda a história por trás dela, está enterrado, como já falei anteriormente, o pai de Antônio Conselheiro. Esse é o complexo do Centro Geográfico de Xeramobim, que nós estamos mostrando para vocês através do programa Registro do Sertão, aqui pela sua Sertão TV. Se você vier aqui no Centro Geográfico do Ceará e observar bem, e se fizer uma imagem aérea, você vai ver que aqui é uma grande rosa dos ventos, né?
A cada ponto da estrela, a cada ponto da rosa, existia um marco feito de bronze que dizia exatamente a quilometragem do final do estado do Ceará, cada limite. Contudo, com o passar dos anos, com o descaso do abandono desse grande marco, esses marcos de bronze foram roubados. Hoje, esse local está em situação de abandono. Além disso, há uma necessidade de pintar novamente, de reabrir essas rosas do vento e de colocar novamente os marcos dos limites do estado. Além disso, existia um pêndulo de cima do obelisco até o centro, uma bola que representava, uma bola de aço que representava o centro do Ceará no universo. Essa bola hoje está descaracterizada, está amassada e o pêndulo não existe mais. Seria uma necessidade por parte do poder público ou mesmo da própria sociedade civil de não deixar tudo na mão do poder público, mas de haver uma pressão e ao mesmo tempo de uma ajuda, que a gente pudesse restaurar talvez um dos pontos turísticos mais importantes aqui do Centro Histórico de Xerambim, que é o centro do estado do Ceará, que é o Centro Geodésio, o marco principal, o centro de todo o coração do estado do Ceará. Outra curiosidade sobre o Centro Histórico de Xerambim são as 4 igrejas numa rua só. Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Igreja Matriz, Igreja do Bonfim e esta capela, aqui na Monsenhor Salviano Pinto, que é a capela de Santa Ana, que é a avó de Maria, mãe de Jesus. Essa capela foi construída no ano de 1875, no final do século XIX, pelo desembargador Antônio de Assis Bezerra. Contudo, pouco antes da término da sua construção, ele chegou a falecer. Seu filho, também advogado, renomado no estado do Ceará, Antônio de Assis Bezerra Filho, termina a construção. Manda buscar da Itália, talvez a imagem mais rara do acervo sacro de nossa cidade. Uma imagem esculpida em um único bloco de madeira que nós vamos mostrar quando estivermos dentro da Igreja Matriz. Essa capela, ela foi desativada. E é um símbolo de quando se deixa de fazer missa, quando ela perde o sagrado, ela é abandonada. Hoje ela está sufocada por edificações, não tem mais missa. Nós não vamos poder mostrar o interior da capela, porque ela está em estado deplorável, né? Hoje funciona muito mais como um armazém, de que mesmo tendo aquilo que é mais importante de uma igreja, que é a morada de Deus. Contudo, falamos com pessoas da paróquia responsável pelas igrejas e com a ciência do padre, vai ser feita uma campanha na qual se pretende resgatar, restaurar essa igreja. Outra construção de relevância para o nosso município é o prédio da Casa Paroquial. Fica em frente à Igreja Matriz, ao lado do prédio da Câmara e Cadeia do nosso município. Um prédio construído em 1858, apenas 2 anos depois da passagem do município à cidade. Está no centro da cidade, no nosso centro histórico, de suma relevância. Além da sua arquitetura colonial de rara beleza, é a morada dos padres, dos vigários dos padres. Mas aqui tem um fato histórico. Aqui morou o poeta, escritor pernambucano Manuel Bandeira. Uma de suas crônicas, ele fala sobre a cidade. Ele estava doente, estava com problemas de saúde, estava em Xerambim para curar-se
dessa doença. E aí, ao observar os enterros saindo da matriz, oriundo ao cemitério, e o toque fúnebre do sino da matriz, ele escreveu a crônica e falou: sinos de Quixeramobim, será que um dia tocarão por mim? Prédio da Casa Paroquial de Quixeramobim, mais uma construção relevante do nosso centro histórico. Você se considera a mais importante liderança política do município de Quixeramobim? Para quem aposta que Ciro Pimenta ia se aposentar? Pensa nisso da política? O político nunca se aposenta. Essa que é a verdade. Sua relação com Edmilson está estremecida ou isso não tem possibilidade de acontecer? Desejo tem. De quê? De voltar. Assim, não é desejo mesmo, eu não tenho. Até porque eu já me sinto satisfeito e realizado com o que nós já fizemos. Agora, é aquela história, né? Ninguém nunca pode dizer que não vai ser, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Quando você pensa em ir ao supermercado, você quer bom atendimento, bons produtos e preço baixo? Tudo isso você encontra no Supermercado JV. Uma infinidade de produtos que vão rechear suas compras e com o melhor preço da cidade. Seja mais um cliente feliz com o Supermercado JV. Uma economia para você. Nesse instante estou chegando e já estou começando a enviar meu recado. Pra isso eu fui convidado, não posso me esquecer. Portanto eu quero dizer com a máxima perfeição: a nossa TV Sertão foi feita, foi pra você. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Toda quinta, 17 horas, o Elistênio Alves conversa com uma artista diferente no Amigos da Música. Sertão TV, feita para você. O nosso acervo sacro, ou seja, as imagens que ficam no templo das igrejas de Quixeramobim, sobretudo na igreja matriz, talvez seja um dos mais importantes do estado de Ceará. Porém, uma dessas imagens se destaca. É a imagem de Santana, que na Bíblia é conhecida como a avó de Nossa Senhora, a avó de Maria. Ela está aqui ao meu lado esquerdo. Essa imagem, ela é uma imagem italiana e ela tem uma particularidade sobre ela. Essa imagem ela foi comprada pelo grande jurista Antônio Bezerra de Menezes, filho, Bezerrinha, na construção da Capela de Santana, que fica aqui no final da rua Monsenhor Salviano Pinto. Essa igreja foi construída, essa capela foi construída para homenagear sua mãe, que se chamava Ana. E ela foi
comprada na Itália, confeccionada, aí vem a curiosidade, ela foi confeccionada no único bloco de madeira. Ela não tem emendas, ela é o único bloco de madeira. E toda a sua estrutura banhada com folhas de ouro. Né? Essa imagem é muito rara. A princípio, o local dela seria a capela. Com o passar dos anos, a capela de Santa Ana, ou de Santana, passou a não ter mais missas, ficando fechada. Por um tempo ela se tornou centro onde o grupo de alcoólatras anônimos frequentava suas reuniões. Hoje, a capela está fechada. Por conta da perca da sacralidade, por conta da perca do local onde tinha as missas, foi retirado a imagem e sendo posta aqui na Igreja Matriz. Ela é uma imagem muito bonita, muito significativa e que, além disso, além do único bloco de madeira, além de ter adornos com folhagens de ouro, em sua coroa existiam várias pedras preciosas ou semi-preciosas em cada um dos raios. O que aconteceu? Com o passar dos anos, foram saqueadas todas essas pedras semi-preciosas e feito uma raspagem nessas folhas de ouro. Essas folhas de ouro não têm o menor valor, elas estão ali. E as pessoas, por não conhecer depois que é colocado esse material ele perde o valor, tentavam raspar. E essa imagem foi danificada. Mesmo assim, ela não perdeu o seu valor histórico, ela não perdeu o seu valor sacro. E hoje ela é venerada aqui no templo da Matriz de Quixeramobim. Contudo, não tenho dúvida, é a imagem mais preciosa e mais rara do acervo sacro da Matriz e talvez, quem sabe, de todo o estado do Ceará. Aqui nesse altar, muitas missas aconteceram. Durante mais de 200 anos, aconteceu quase todos os dias a Sagrada Missa. Muitos bispos, muitos padres, muitos religiosos passaram aqui, levando a mensagem, o Evangelho de Jesus. Mas muitos fatos curiosos também aconteceram nesse tempo. A primeira missa, o primeiro casamento, acontece em 1755. E o curioso do casamento foi que eram dois índios. Um índio da missão de Parangaba e uma índia aqui de Quixeramobim chamada Antônia das Neves. Isso foi o primeiro casamento. Nesse mesmo dia aconteceu o primeiro sepultamento. Sepultamento? Sim, sepultamento. Porque as igrejas que foram construídas entre os séculos 17 e 18, elas tinham um costume, não existiam cemitérios. Aqui não existiam cemitérios. E as pessoas eram enterradas dentro das igrejas. Por mais de 150 anos, as pessoas foram enterradas aqui. E aí tinha uma separação social. Os mais ricos eram enterrados nas proximidades do altar. Os mais pobres, do altar para frente ou para fora, até nas paredes. Fato curioso é que o primeiro sepultamento aconteceu por um bebê, que só tem a história conhecida como o nome de José. Muitos foram os outros casos que aconteceram. A prova maior de que isso realmente é um fato verídico e realmente aconteceu, se você chegar aqui na Igreja Matriz, no lado do nascente, não tem construções. Por quê? Segundo os historiadores, essas construções elas não se faziam ao lado nascente, ao lado do leste da igreja, devido à fedetina que ficavam devido aos cadáveres que eram enterrados dentro da igreja. Era muito comum acontecer um sepultamento no final da tarde e ter a missa logo após.
por isso dificultava até a confecção dos bancos. As pessoas traziam os bancos de casa. Com o passar dos anos, houve a necessidade de que, por uma questão de salubridade, a mudança. Daí veio a construção do cemitério. Contudo, ainda muitas pessoas estão sepultadas aqui dentro desse templo. No altar, somente padres. E como se chamava isso? Essa divisão social. Essa divisão social chamava de grades altas e grades baixas. Aquelas pessoas que tinham uma condição financeira, que podiam pagar a igreja pela condição de ficar mais próximo do altar, sepultado em grades altas. Aquelas que não tinham a mesma condição financeira, sepultado em grades baixas no final da igreja. Como já falei, muitas curiosidades aconteceram dentro da igreja matriz. Aqui nós tivemos casamentos, missas, mas também tivemos eleição. Já funcionou como sessão de eleição. Nós tivemos até julgamentos. Aqui foi condenado à pena de capital o assassino de Luciano Maciel, onde ele foi condenado na sacristia, foi julgado e condenado na sacristia, depois executado ao lado da igreja e posteriormente sepultado na mesma igreja. Isso tudo acontece em Xeramobim. O assassino, amando da família Maciel, que dá início a esse fato, a luta, a disputa entre Maciéis e Araújos. Muitos fatos acontecem aqui, não só tragédias, não só fatos religiosos, mas situações políticas jocosas, engraçadas. Um desses fatos aconteceu numa disputa política entre o pároco da época, padre Jaime Felício, e o prefeito, o senhor Pedro Coitinho. Contra os mais antigos, que eles dois tiveram um problema e passaram a disputar eleições. O padre apoiando outro candidato e o prefeito era o candidato e eles disputavam a eleição. O que aconteceu? Dizem os historiadores, as pessoas mais antigas do município, que ao terminar as confissões, o padre Jaime fazia a campanha política. Pedro Coitinho denuncia, cria-se um problema onde o Pedro Coitinho ameaça o padre de morte. E o padre ameaça também o Pedro Coitinho de morte. Os dois andavam armados e se esperavam. E com isso, para acalmar a situação da cidade, o bispo diocesano de Fortaleza veio para a missa. Saiu um rumor na cidade. Do lado, as pessoas que apoiavam o Pedro Coitinho afirmavam: caso o padre fizesse alguma coisa na missa contra o Pedro Coitinho, iam reagir. Do outro lado, se falou a mesma coisa. Criou um clima de tensão na cidade. E durante a missa, na homilia do bispo, o Pedro Coitinho levantou e gritou que ele tomasse conta do padre, que fazia campanha política dentro da igreja, que senão ele ia denunciar as autoridades da capital. O que aconteceu? O imponderável. Alguém derruba a trave que fechava a porta. Nessa situação, alguém grita. O Pedro Coitinho atira no padre Jaime. Quando se esperava um confronto entre a população, um confronto entre os dois lados políticos, o que acontece é uma correria. Um lado corre, o outro corre e a igreja fica esvaziada. Segundo algumas pessoas, no outro dia eram chinelas perdidas, eram calçados, desespero. E o que se parecia, o que se esperava uma grande luta, acabou num grande fato inusitado, num fato engraçado que aconteceu aqui, segundo alguns mais antigos, dentro da igreja matriz de Xeramobim. Essa capela que hoje surgiu, que foi feita ainda no século XX, que fica ao lado do altar, é a capela onde está o Santíssimo ou a Santa Eucaristia, na qual os católicos, eles acreditam, pelo milagre da transubstanciação, que Cristo se faz presente na Santíssima Eucaristia.
Mas nem sempre essa capela existiu. Ela ficava ao centro da matriz, e lá era onde o padre celebrava a missa, sempre de costa para a população. Mas um fato interessante sobre o Santíssimo Sacramento e sobre a Igreja Matriz, que aqui existia uma irmandade de leigos, que titulava-se Irmandade do Sagrado Coração de Jesus. Essa irmandade tinha como missão manter a igreja funcionando, limpa, fazer a sua manutenção, fazer a divulgação também da devoção do Santíssimo Coração de Jesus, representado na hóstia consagrada. Mas um fato interessante é que eles tinham que manter a luz do sacrário, aquela luz que está ali à minha esquerda, tinha que mantê-la acesa, numa época que não existia eletricidade. Hoje é fácil, é só ligar uma lâmpada de LED. Mas na época, ela tinha que se manter ligada. E o que se usava dessa luz brilhar durante 24 horas, demonstrando que aqui estava Jesus Cristo presente na igreja, era o azeite que era queimado, era o óleo. E esse óleo tinha uma particularidade. Ele não podia ser qualquer óleo. Ele tinha os recursos oriundos desse óleo, teria que ser recursos doados. E de forma como se fosse, como eles falavam, esmola. Ou seja, se pedia, se doava e se mantia. Uma dessas missões da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus era solicitar, era pedir à população de forma de esmola o dinheiro para a compra do óleo, para que a luz do Santíssimo nunca se apagasse na matriz. Essa irmandade, muito forte, era um fator social que só poderia entrar nessa irmandade quem pagasse uma joia de entrada e tivesse um patamar elevado dentro da sociedade quixeramobinense. Este é um fato também curioso da nossa Igreja Matriz de Quixeramobim. A Igreja Matriz, ela sofreu muitas alterações na sua estrutura. Em 1732, apenas uma capelinha de taipa. A partir do final do século XVIII, inicia a reforma, onde se é construído com alvenaria, fundidos os sinos aqui em Quixeramobim, e todas as imagens que vêm de Portugal passam a ser os adornos. Ela passa um bom tempo nessa estrutura, apenas uma torre com estilo barroco. No final do século XIX, ela passa talvez pela sua principal reforma. A reforma capitaneada pelo pároco, Monsenhor Salviano Pinto. Ele fez essa estrutura, ele montou toda a nova construção. Esse corredor onde nós estamos, ele não existia, ficava por fora da Igreja Matriz. Ele tira as paredes, amplia do lateral, faz a ligação entre a sacristia e a igreja que não existia e constrói a nova torre, ampliando o frontispício da igreja. Com isso, ela também muda a sua estrutura, o seu estilo. Ela deixa de ser barroca e passa, pelo menos na sua estrutura de fora, né, externa, o estilo neoclássico. Essa foi a principal reforma. Um fato curioso sobre essa reforma foi que quando inicia o processo de construção, a cidade é acometida por um grande surto de cólera, que foi atribuído à retirada dos cadáveres, que era colocado e era enterrado nas paredes da igreja e foram colocados no rio que ficava um pouco abaixo. E aí parou-se a construção. Durante esse período, a matriz foi deslocada para a Igreja do Bonfim. Em 1902, é reiniciada a reconstrução, a reforma, e ela passa a ser concluída. Outro fato interessante é que o pároco, então, o Monsenhor Salviano Pinto, ele não consegue ver a obra dele. Falece um ano antes da reinauguração. Curiosamente, Antônio Dias Ferreira, o dono das fazendas, da fazenda que era Quixeramobim, que foi o prepulsor, que foi aquele que construiu e que solicitou, junto às autoridades católicas, que se tornassem a igreja matriz, que se tornasse a matriz de Quixeramobim,
Um ano antes do fato acontecer, em 1755, ele falece. Os dois principais, que fizeram as duas principais reformas, que são responsáveis pela estrutura que é hoje, não tiveram o prazer de ver as suas obras concluídas e morreram um ano antes delas. Antônio Dias Ferreira, Monsenhor Salviano Pinto. No final da década de 80, outra reforma aconteceu na cidade, aqui na igreja, né, onde foi colocado novos pisos e houve uma mudança. No final da década de 90, início dos anos 2000, já no século 21, foi feita mais uma mudança, onde foi arrancado, e eu falo arrancado porque não poderia ter sido feito isso. Tiraram o piso, azulejos portugueses e colocaram pisos modernos, granito, tanto nas paredes, como no piso, como no altar. Assim, sepultando e escondendo para sempre aquilo que nós tínhamos ainda de preservação com relação à parte interna dos azulejos portugueses do início do final do século XIX. Contudo, com todas as mudanças, com todas as alterações, a Igreja Matriz de Quixeramobim, ela é muito mais do que somente a casa de morada de Deus, o local de oração. Ela é uma representação simbólica, social, do povo de Quixeramobim. Onde você chegar, o local que você, quixeramobinense, estiver, ao ver a Igreja Matriz, vai bater no seu coração aquela saudade e vai lembrar do nosso Quixeramobim. E assim, nós encerramos esse momento aqui no seu Registro do Sertão. Apresentamos para você a Igreja Matriz de Quixeramobim, a Capela de Santana, o Centro Geográfico. E você agora sabe um pouco mais sobre a nossa história. Em breve retornaremos com mais um programa, mostrando, apresentando e registrando toda a história de nosso sertão central. Muito obrigado.